Olá pessoal, mais um episódio do nosso Vida Feliz, nosso projeto de todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã ao vivo. Essa transmissão fica à disposição daqueles que vão querer ver depois, vocês já sabem disso. Nosso bom dia para a galera que gosta de entrar aí ao vivo, Neto, Luiz, Maise, Francis, Zé Ricardo, Rosa, Cecília, esse povo querido que dá força aí para nós, para seguirmos em frente. Então estamos aqui, como sempre, iniciando a nossa semana, fazendo uma breve reflexão. Meu amor, Mariângela, coisa linda, estamos aqui apostos para, como eu estava falando, iniciar a semana fazendo uma reflexão. E a reflexão hoje é mais uma reflexão muito interessante, proposta pela Joana de Ângeles no seu livrinho Vida Feliz. Luiz Lacerda, queridíssimo amigo, Cláudia Sanches, outra queridona, que bom que vocês estão por aí, Yara, outra amiga querida lá do Mato Grosso do Sul, enfim, um povo muito querido. Bom dia, meu querido, bom dia. Então vamos lá, gente, vamos para a nossa reflexão de hoje. Geraldo Lulu, outro grande companheiro aí que a gente nem conhece, né? Marcelo Nunes, outro queridão. Marcelo Lulu é lá do sul de Minas. Enfim, vamos lá, gente. O tema que eu escolhi hoje, eu chamei de o exercício da tolerância. Será que nós somos tolerantes, pelo menos na medida que seria minimamente a ideal? Dani Baia, outra queridona também. O exercício da tolerância. Aí eu escolhi a mensagem aqui do Vida Feliz, a mensagem número 136, que ela trata desse tema. Então ela fala o seguinte: usa da medida de tolerância para com o teu próximo, conforme esperas receber de alguém em momento próprio. Ninguém existe na terra de hoje que marche sem equívocos, sem temor, sem tormentos, gerando aflições quando desejava acertar e produzindo sofrimento quando intentava apaziguar, necessitando compreensão e, como efeito, tolerância. Assim semeia hoje a tolerância. Assim semeia hoje a tolerância, de forma a colhê-la amanhã. Deve ser de outras existências mesmo, né, Geraldo? Pode crer. Olha que coisa interessante que ela chama atenção aqui, tá? A gente conhece aquela conhecida citação que nos convoca a tratarmos as pessoas da maneira que nós gostaríamos de ser tratados, que as pessoas nos tratassem. A gente já ouviu falar isso algumas vezes, não é verdade? Mas infelizmente nem sempre nós conseguimos agir dessa maneira. Verônica, queridona, então, quando ela pede para que a gente use a medida da tolerância para com o nosso próximo, ela começa exatamente nos levando a essa reflexão. Usar a medida da tolerância da mesma maneira que em algum dia, ou em alguma situação, ou em algumas situações, nós vamos querer que as pessoas ajam para conosco com tolerância também. E isso é uma coisa tão simples e lógica, mas que infelizmente, em muitas situações, como eu falei, nós não consideramos esse aspecto. Agimos de forma impensada, agressiva, que magoa as pessoas por motivos variados. Paulo Henrique, outro queridão, bom dia, meu amigo. Então, é preciso, como ela nos sugere aqui, que nós sempre lembremos que não existe nenhum ser humano que não erre. Não existe.
Não existe ninguém que volta e meia não se equivoque. Como ela fala aqui, existem pessoas, talvez nós mesmos em algumas situações da nossa vida, nós já no afã de querer acertar, achando que estamos fazendo uma coisa que é correta, que vai ser produtiva, a gente acaba provocando sofrimento, provocando dor. Não é verdade? A gente tem a intenção é a melhor possível, mas depois a gente vai ver que, caramba, o resultado foi muito diferente daquilo que a gente achou que ia acontecer, né? Aí o Marcelo está falando aqui que confesso que é difícil tolerar certos comportamentos, mas estou tentando combater. Aí surgiu aqui, combater. Mas é isso mesmo, Marcelo, as ideias, não as pessoas. Então, na verdade, nós precisamos entender, né, que tem atitudes, como o Marcelo fala aqui, tem determinadas pessoas que têm atitudes extremamente deploráveis, desprezíveis, horrorosas. A gente sabe disso, tá? Mas a questão da tolerância, ela precisa estar amparada, apoiada para que nós possamos utilizá-la da melhor maneira possível, no fato de que todos nós somos espíritos que um dia fomos criados por Deus e estamos num processo evolutivo. Então ou seja, nós que já vivemos várias encarnações, já tivemos várias existências corporais e ainda vamos ter outras, nós certamente já cometemos atitudes extremamente sombrias no nosso passado. Então, a partir do momento que nós sabemos disso, quem somos nós para sermos julgadores, sermos juízes da conduta da outra pessoa, né? De quem quer que seja. Agora, é claro que tem aquela famosa passagem da mulher adúltera, né? De Jesus com aquela mulher adúltera. A mulher foi flagrada em adultério e naquela época a lei era da lei que a mulher, sendo flagrada nessa situação, ela deveria ser apedrejada. Aí chegaram aquelas pessoas, aqueles homens, né, com aquela mulher e perguntaram para Jesus que a lei manda isso. Aí Jesus, tudo bem, a lei manda isso, mas joga a primeira pedra, pode jogar a primeira pedra quem não tem pecado nenhum. Aí diz na escritura que cada um foi largando a pedra ali, foi saindo todo mundo e ficou sozinho. Jesus ficou só com a mulher. E ele pergunta para a mulher, e cadê os homens que te condenavam, né? Todos foram embora. Por quê? É muito complicado quando nós somos levados a essa reflexão, né? Então, o mais importante é que nós nos voltemos para nós mesmos, né? Até tenhamos tolerância um pouquinho com a gente, porque nós ainda somos muito equivocados, nós cometemos muitos erros ainda. Então, ter aquela tolerância e trabalhar para fazer diferente, para que a gente consiga nos melhorarmos cada vez mais. E em relação às outras pessoas, claro, né? A gente precisa, como exercer essa tolerância? Com esse entendimento de que são pessoas, são filhos de Deus como todos nós somos, que são pessoas que talvez estejam num nível de entendimento, num nível de compreensão em relação à vida muito diferente do nosso. Agora, claro, existem aquelas situações que são até mesmo ilegais, são situações, são atos abomináveis que podem levar a pessoa até mesmo a ser presa. São atos que infringem a lei dos homens tremendamente. Então, claro, a ideia da tolerância é entender que aquela pessoa, ela está cometendo aquele ato, ela ainda tem em si essa natureza, sim, é não ter raiva. O ideal
é que nós tenhamos a tolerância nesse sentido, não ter raiva, não ter ódio. Sim, essa pessoa vai ser presa, se for o caso, né? Ela vai ter que responder perante a lei humana pela consequência da atitude dela, quando ela é lesiva para o grupo social, para as pessoas com as quais ela convive. Sim. Agora, a questão da tolerância passa exatamente por isso. A gente compreender que aquele indivíduo é um espírito como eu sou, que está num processo evolutivo. Talvez ainda num degrau abaixo da gente, mas que exige de nós a compaixão, a tolerância. Assim como ela começa falando aqui, algum dia nós vamos precisar de que as pessoas tenham tolerância. Agora, a todo instante, na verdade, nós gostaríamos imensamente que as pessoas tivessem tolerância com as nossas atitudes. Então, repito, é tolerância, não é complacência com o erro, não é a complacência com a atitude equivocada, não é isso. É entender que aquele indivíduo que aos nossos olhos está cometendo um ato um equívoco, um ato lesivo, entender que ele é um espírito ainda em processo de evolução, que tem muito, muito, muito a caminhar como qualquer um de nós. E sim, recordar sempre que no passado, certamente, nós já cometemos atitudes extremamente danosas, extremamente terríveis muitas vezes, que felizmente nós não nos lembramos hoje, que isso é uma bênção. O fato de nós não nos lembrarmos do que fomos no passado, isso é uma verdadeira bênção, porque talvez nós não conseguiríamos conviver com essas lembranças. Então, a partir dessa proposta, termos sim aquele olhar de tolerância para com os nossos irmãos de caminhada, né? Claro, muitas das atitudes nos chocam, muitas das atitudes são agressivas, são violentas para conosco, mas o grande exercício da tolerância é exatamente não deixar que de nós parta para esses indivíduos o sentimento de ódio, de raiva, de repugnância. É difícil, né? Porque volta e meia isso acontece. Nós temos pessoas convivendo no nosso meio social que inspiram isso em nós. Então, o grande exercício da tolerância é exatamente esse. Mas para que a gente consiga exercitar bem, é preciso termos fundamentos, termos elementos. Então, um dos elementos mais poderosos é exatamente esse. Quem sou eu, com o passado que eu tenho, quem sou eu para julgar com raiva, apontar o dedo, né, para aquele que está incorrendo num erro aos meus olhos? Eu sei que não é fácil, mas eu acho que vale a pena a gente pensar. Até porque o sentimento de raiva, de repugnância, de aversão que nasce em nós, ele prejudica em primeiríssimo lugar a nós mesmos. É o que o Cristo propôs para nós, esse avatar maravilhoso. Amai os vossos inimigos. Ou seja, tenha para com aqueles que são nossos desafetos, que proporcionam nós sentimentos ruins, um olhar de compaixão. Difícil, né? Mas eu acho que vale a pena a gente tentar, em todos os sentidos, tolerância em todos os sentidos. E nós vamos perceber que os resultados vão ser maravilhosos. É isso que eu desejo para todos nós. Eu desejo para vocês, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Gratidão a vocês também, Luiz. O carinho de vocês é fundamental para que a gente siga em frente com o nosso projeto. Tá bom, gente? Uma semana de muita paz, de muito amor para todos nós. É comum acharmos que devemos tolerar, mas precisamos refletir bastante para entendermos que muitas vezes necessitamos da tolerância dos outros. Perfeito, Geraldo. Gratidão para você também, Luiz Lacerda, querido. Até amanhã, meu irmão. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.